Continuando então a nossa meditação, por que que João se dirigiu ali ao povo judeu naqueles dias? Eu disse antes que o nosso povo vivia uma das piores fases espiritualmente, porque estava muito comprometido com Roma. Se não o povo, a classe sacerdotal tinha um grande comprometimento com o governo de Roma. Roma tinha uma sabedoria, uma estratégia para dominar o povo. Roma contratava os próprios líderes do povo e os assalariava e os investia de autoridade para que eles, então, mantivessem o povo sob o seu poder. Então, esta foi uma das piores fases vivida pelo nosso povo. Então, João vem com aquela mensagem impactante de arrependimento para o povo. E naquele momento, então, dali para frente, surge Yeshua. E foi a grande novidade que teve, de que muita gente não sabe, é que os seguidores de Yeshua, Yeshua não fundou uma outra religião, Yeshua não veio estabelecer uma nova religião para o povo, criar uma nova religião. Yeshua veio dentro da sua própria fé. O que eu posso dizer para vocês, então, é que aqueles que seguiram as instruções de Yohanan, de João, o batizador, e aqueles que seguiram as instruções de Yeshua, constituíram um novo segmento judaico. Mas segmento judaico. E por que nós dizemos isso? Porque Yeshua frequentava as sinagogas, apresentava a sua mensagem nas sinagogas. Yeshua ia ao templo, ensinava no templo, e os seus sucessores também, depois da sua morte, ressurreição e ascensão aos céus, para então lá continuar, ou lá assumir a função de sumo sacerdote perante o Pai e de nosso advogado, de nosso intercessor. Os seguidores de Yeshua continuaram dentro da fé judaica, frequentando o templo, indo à hora nona orar, como era o costume, participando das festividades judaicas, como eles estavam ali em Shavuot, em Pentecostes, junto com todo o povo. Então não houve nunca foi criada uma nova religião, um novo movimento que mais tarde se divorciaria do judaísmo e tomaria o seu próprio rumo. Não foi isso. Aquele ajuntamento de pessoas, e aí que eu ia falar com vocês, seguidores de Yeshua dentro da fé judaica, se tornou um modelo para os demais. Aqueles que seguiam o mestre Yeshua observavam a Torá melhor do que os demais. Eram fiéis, eram sinceros observadores da Torá. Então, eu até ousaria dizer que eram mais judeus que os demais judeus. Tanto é que depois, no livro de Atos, nós vamos encontrar que uma grande quantidade de sacerdotes passou a obedecer à fé. Passou a fazer parte daquela comunidade ali. Gente, veja bem, os sacerdotes eram responsáveis pelo ensino religioso do povo. Como é
que uma grande quantidade dos sacerdotes estavam agora alinhados à mensagem de Yeshua. Como? Podemos dizer que eram os mais sábios, porque a eles competia o ensino. Então eu volto a dizer, o segmento judaico de Yeshua era mais observador da Torá do que os demais dos seus dias. E isso, a gente sabe toda a questão da morte de Yeshua, a gente vai estar enfocando isso em programas, em futuros programas, se deu por essa razão. Porque a grande parte do povo estava aderindo à fé. E se, porventura, Yeshua estivesse ensinando contra a Torá, abolindo algum preceito da Torá, facilitando a vida daqueles que não queriam obedecer a Deus, vocês sabem o que teria acontecido com Yeshua? Com certeza, Yeshua teria sido morto como transgressor da Torá. A gente vê, por exemplo, depois, já nos dias apostólicos, um homem sendo martirizado, Estevão, um seguidor de Yeshua, sendo morto, apedrejado. Por que razão? Porque foram levantadas acusações contra Estevão, diversas acusações, e aquelas acusações atribuídas a Estevão foram mais do que suficientes para levá-lo à morte. Vamos ver. Eu gosto sempre de mostrar o texto. Vamos dar uma olhada em Atos. Vamos ver aqui capítulo 6 ou capítulo 7 de Atos. Para confirmar isso que nós estamos falando. Atos capítulo 6 fala da figura de Estevão e diz o seguinte: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. É Atos 6, versículo 8. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Estevão, então, falava com muita sabedoria, cheio do ruach, do Espírito de Deus, e os seus oponentes não podiam derrotá-lo. Então, veja. Então o que eles fizeram? Então subornaram, pagaram, compraram alguns homens para que dissessem: ouvimos proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Veja, o que esses homens comprados por dinheiro falavam? Que Estevão blasfemava contra Moisés e contra Deus. Está vendo? E o que isso significava? Significava sentença de morte, julgamento. Estevão, então, seria chamado perante o sinédrio e seria julgado e morto, com certeza. Vamos ver a continuidade do texto. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele,
o arrebataram e o levaram ao conselho. Aí, ó. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Está vendo? Então, aquelas falsas testemunhas, juntas, compradas por dinheiro, subornadas, falaram perante o conselho que Estevão proferia palavras contra o templo e contra a Torá. E o que aconteceu? A gente vê, então, na sequência, que Estevão é julgado. Estevão dá ali o seu testemunho, tem a sua oportunidade de fazer a sua defesa, mas, apesar de tudo, a sua defesa não convenceu o conselho da sua inocência. Por fim, o que aconteceu? Estevão, então, é apedrejado. Vamos ver aqui. Verso 55. Mas ele, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos ao céu, viu a glória de Deus e Yeshua, que estava à direita de Deus. E ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram-se unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Yeshua, recebe o meu espírito. Então vocês vejam que por que Estevão foi morto? Ele devia aqueles crimes contra o templo, contra a Torá, contra Moisés, ele devia? Obviamente que não. Ele não devia. Mas haviam testemunhas. Dentro da Torá, a Torá recomenda que nenhuma acusação seja levada a sério pelo depoimento de uma só testemunha. Nós vamos continuar falando sobre esse tema, acho que está interessante, né? No nosso próximo programa. Continue conosco.